O que eu vou te mostrar agora é para que você não necessite mais de planilhas com várias abas, entrando em várias telas de sistema para exportar relatório, e que você tenha, a partir de tudo que eu vou te mostrar nessa série, no seu ambiente de trabalho, na sua realidade, você consiga ter os seus relatórios de uma forma simples, acessando em uma tela. Quando você quiser fazer algum filtro, olhar alguma coisa específica, você clica na tela e já verificar esse resultado. Ou também você ver essa informação através do seu celular, em um aplicativo. Da mesma forma, funcionando de forma dinâmica, para você verificar essas informações no seu celular. Você, o seu gestor ou a pessoa da sua equipe. Eu vou te mostrar. Nós vamos criar esse relatório aqui para você ter desse mesmo jeito no seu celular, no seu computador. Você vai entender os passos, milimetradamente, cada passo você vai chegar a esse resultado. Para isso, você vai sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque você vai aprender uma habilidade nova. E é algo muito simples, sem conhecimento nenhum avançado, básico em Excel, algum conhecimento de programação, não, nada disso. Então, tudo que você precisa fazer nesse momento é estar com o seu computador, porque agora nós vamos para a ação. A ferramenta que a gente vai utilizar para chegar a esse resultado se chama Power BI, uma ferramenta da Microsoft. Tudo que nós vamos fazer é gratuito. E nós vamos fazer isso de forma gratuita, sem nenhum esqueminha, sem nenhum jeitinho brasileiro para conseguir obter isso de forma gratuita. Tudo que nós vamos fazer é totalmente íntegro e está em acordo com o que a Microsoft libera para utilização de forma gratuita. E você vai ver que tudo que nós vamos utilizar, inclusive o acesso via celular, é gratuito. É por um tempo limitado? Não. Tempo integral, pelo menos no momento, está assim, a não ser que no futuro a Microsoft modifique isso. Então, vem comigo e vamos começar a trabalhar de forma estratégica. Uma pessoa está prestes a entrar na sala de entrevista no qual ela vai fazer parte e ela precisa mostrar suas habilidades e sua capacidade profissional para então ser contratada. Ela está mentalizando o que ela precisa falar para convencer as pessoas que ela realmente é a pessoa certa. Ela então passa pela entrevista e é contratada, faz exame de sangue. Ela vai para o primeiro dia de trabalho, onde é apresentada às pessoas, onde ela começa a conhecer as coisas que ela irá fazer, as suas tarefas. Conhece o sistema, recebe um treinamento em que ela vê várias telas do sistema, onde irá tirar os relatórios, exportar, colocar em várias planilhas o que ela deve atualizar de indicadores, enviar para as pessoas envolvidas. Ela, no primeiro dia, fica um pouco perdida, não se recorda ao certo quais são as pessoas responsáveis pelo o quê. E também não se recorda ao certo qual tela do sistema deve ser utilizada para exportar determinado relatório. Ela se adapta aos poucos e ela fica nessa rotina por um tempo. Em muitos momentos, o gestor liga para ela e pede que atualize algumas informações porque vai ter reunião ou por algum outro motivo qualquer. Ela então precisa mudar toda a sua rotina, mudar toda a sua agenda, deixar algumas tarefas de lado para conseguir atender o que o gestor pediu. Em muitos momentos, ela recebe chamada de atenção porque enviou uma informação, uma planilha, um controle, um indicador com uma informação equivocada, errada. Ela recebe chamada de atenção por e-mail, por telefone. Precisa então corrigir e enviar isso a tempo. Ela se sente frustrada. O tempo está passando. Quando ela
menos espera, ela olha e percebe que já se passaram 2, 3, 4 anos e ela continua no mesmo cargo, praticamente o mesmo salário. E ela está frustrada. Qualquer semelhança que você tenha se identificado com algum ponto dessa história, talvez é porque você está utilizando a receita para desperdiçar tempo da sua carreira quando o assunto é atualizar controles, indicadores, relatórios. Em algum momento, o Excel já foi uma ferramenta incrível para fazer esse tipo de trabalho, mas hoje não é mais. E o que você vai ver agora na série de vídeos em que eu vou te conduzir é como você vai sair dessa situação. Eu já vou te dizer, isso vai te tirar da sua zona de conforto. Há algumas formas de ter essa ferramenta para a gente chegar a esse resultado. Para você ter certeza que você ainda não está com ele instalado na sua máquina, talvez ele pode estar e você nem saiba, então digite no menu iniciar do seu computador aí, Power BI. Se você digitar na barra de pesquisa do seu computador e não encontrar, então eu vou te mostrar aqui como você vai ter essa ferramenta. Há duas formas de baixar. A primeira delas é pela loja de aplicativos da Microsoft. E como que você pode fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Digite Microsoft ou só digite Microsoft Store, assim como eu digitei, ó, ele vai abrir aqui a janela para a gente pesquisar. Lá na pesquisa, ó, digite Power BI. Digitando Power BI, ele já aparece, ó, esse aqui, ó, Power BI Desktop, cliquei nele e o que a gente vai fazer agora é instalar. Então, essa é a primeira forma de você obter o Power BI se ele ainda não está no seu computador. No seu caso, provavelmente ele vai aparecer primeiro para baixar e instalar, e depois instalar, ou obter e depois instalar, alguma coisa assim. Mas se você clicar, ó, em instalar aqui, ó, no caso já está baixando e vai instalar. Após o término de baixar, veja o que vai acontecer. Ferramenta instalada, clica em iniciar e pronto, ele já vai começar a abrir a ferramenta de trabalho. Abrindo, e esse é o ambiente de desenvolvimento, ele vai abrir com essa tela. Tudo que você precisa fazer aqui é apenas clicar no X aqui na janela e fechar isso aqui, porque aqui ele está apenas dando uma breve explicação, uma parte mais de marketing, mas é só clicar nesse X. Vamos ver agora a segunda forma de baixar o Power BI. A segunda forma de baixar é só digitar no Power BI Microsoft no Google. Então, digitando lá, ó, já vai cair aqui nessa tela. Aqui nessa tela, você clica em Produtos, Power BI Desktop, e aí ele vai carregar. E aqui vai aparecer essa opção. A opção que você precisa clicar é na opção de veja as opções de download e idioma. Se você clicar nessa aqui, ó, de faça download gratuitamente, ele vai abrir de novo lá no Microsoft Stores. O que a gente quer é essa aqui, veja as opções de download e idioma. Clicando aqui, ele abre essa nova janela. E aí a gente vai e vamos colocar aqui, ó, em selecionar idioma português. Português aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui. Português Brasil. Ele vai atualizar a página, carregando. Vou clicar em baixar e aí vou clicar lá em... Aqui, algo que você deve prestar atenção é em qual é o processador do seu computador. Mas teclando no teclado aí, ó, o Windows Pause Break, ele vai abrir essa tela já direto nas configurações de processamento do computador. No meu caso aqui é 64 bits. Então, eu vou baixar os 64 bits. Cliquei lá, marquei ele, né? Selecionei lá e vou clicar em download, aqui em Next para fazer download. Download sendo finalizado e agora
olha só, ele já aparece ali com o símbolo do Power BI e aqui a gente precisa fazer a instalação um pouco mais manual. Carregando, olha lá, nós vamos clicar em avançar aqui nessa tela e colocar aqui, vamos clicar novamente em avançar, aceita os termos, avançar, ele vai pedir, ó, se você quiser trocar o local de instalação, eu vou deixar aqui mesmo, avançar, instalar, e aí ele vai fazer a instalação. E aí, por último, concluído. Concluir, e aí ele vai abrir novamente o Power BI. Novamente não, né? Vai abrir igual a outra forma como foi instalado pelo Microsoft Stores. Lembrando, né? Ou você instala de uma forma ou de outra. Se você pode instalar pelo Microsoft Store, melhor. Vai ter benefícios que quando houver atualização no Power BI, o próprio Microsoft Store vai fazer esse download e atualizar. Então, ó, tá abrindo aqui o Power BI Desktop e agora nós vamos para a prática começar a criação desse nosso relatório. Uma vez que você está nessa tela, o que a gente vai fazer é apertar aqui nesse X para fechar esta janela. E agora nós estamos no ambiente em que nós vamos criar esse relatório. Talvez, se você for um ser humano como eu, você deve estar nesse momento vendo algo na sua frente como um painel de um avião cheio de botões. Minha nossa, quanta coisa! Veja só, com poucos desses itens que estão presentes nessa tela, você consegue chegar ao resultado. Você vai perceber ao longo do desenvolvimento desse nosso projeto aqui, desse relatório, que nós vamos utilizar poucos desses itens e vamos conseguir chegar ao resultado. Primeira coisa que eu quero que você entenda, então, é isso, que de forma unificada com alguns deles, nós conseguimos o resultado. E a gente vai focar inicialmente em alguns, como, por exemplo, transformar dados. Eu vou explicar o que a gente vai fazer, o que vai acontecer quando a gente clicar nele. Aqui tem a parte de visualizações. O que que essas visualizações são? Os itens que nós vamos utilizar para definir se vai ser uma tabela que vai ser utilizada, se vai ser um gráfico que vai ser utilizado. Então, vamos por parte. Você precisa aqui abaixo desse link baixar o que a gente vai utilizar como base de dados. Como assim base de dados? O que é isso? Um banco de dados? Não. Veja só, quando você vai avaliar informações, você precisa ter dados. Dados, números, para gerar esses indicadores que a gente quer. E eu deixei aqui em um link aqui abaixo, você precisa baixar isso e colocar em uma pasta no seu computador para que a gente possa conectar esses dados ao Power BI. Como que a gente conecta uma base de dados, conecta alguma informação aqui no Power BI? É através do obter dados. Por que que a gente está fazendo isso? A partir do momento que a gente clicar aqui, ó, em obter dados e clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, nós vamos nos conectar com um arquivo que tenha informações e o tipo de arquivo seja em Excel. Agora veja só, você só vai se conectar então no Power BI com arquivos em Excel? Não, é claro que não, é óbvio que não. O que nós estamos utilizando em Excel para a gente poder fazer isso como de uma forma que fique possível para todas as pessoas fazerem. Mas no seu ambiente de trabalho, quando você for montar isso no seu local de trabalho, o que você precisa saber é falar com pessoas provavelmente da equipe de TI do seu ambiente de trabalho e questionar a eles qual é o método de gestão do banco de dados do sistema. Se é um MySQL,
se é um Postgres, se é Oracle, enfim, existem vários bancos de dados. E cada um deles tem aqui um conector, ou quase todos eles, são vários conectores que existem, mas eles têm aqui. Então, quando você for conectar isso no seu ambiente de trabalho, basta você descobrir qual é esse conector para utilizar lá no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você vai fazer essa conexão justamente para não precisar mais ficar exportando relatórios. Então vamos lá. Acredito que você já tenha baixado aí o arquivo, que é a nossa base de trabalho. Você vai clicar aqui então, ó, obter dados. Vamos lá em pasta de Excel e nós vamos agora nos conectar com esse arquivo que você baixou. Base, está escrito base. Cliquei nele, selecionei, vamos clicar em abrir. E agora ele vai trazer aqui as pastas de trabalho que estão nesse arquivo. E aí, veja só aqui que é muito simples de se conectar. Quando você for conectar também em um banco de dados, diferente do que a gente fez aqui, a única coisa que vai ter de diferente é que ele vai te pedir um login e uma senha. E sem entender de codificação, sem entender de nada avançado da parte de TI, você já consegue conectar as informações da base de dados para criar os seus relatórios. Veja só, aqui nós temos as tabelas que estão dentro daquele arquivo em Excel. Nós vamos selecionar elas. Então, selecionei filiais, precisa marcar lá, ó. Selecionei produto e selecionei vendas. Então, todas elas marcadas, aqui mostra uma prévia do que tem na tabela e vamos clicar em transformar dados. Esse projeto que a gente vai fazer, ele está relacionado a vendas, mas não importa se o seu maior conhecimento de trabalho está relacionado a vendas ou não está. Por que que não importa? Porque o que eu quero trazer aqui, o que eu vou te mostrar é como você vai utilizar o princípio. Você entendendo o princípio, você vai conseguir utilizar isso independente de qual seja a sua realidade, o seu ambiente de trabalho. Então, ele abriu aqui na outra tela. Vou colocar aqui. Olha lá. Temos aqui as três tabelas, ok? Então vamos lá. O que você precisa entender aqui agora? Veja que nós temos dois ambientes. A gente abriu o segundo ambiente de trabalho do Power BI. Como que a gente abriu? Quando a gente clicou lá em transformar dados. O Power BI que nós estávamos antes está lá por trás. Ó. E aqui está o Power BI Editor de consulta ou Power Query, como quiser. O que está acontecendo aqui nesse momento? Nós estamos com as três tabelas, cada uma contém um pouco de informações. Uma contém informações das filiais desse nosso projeto, ou a outra contém os produtos que são vendidos, e a outra contém a quantidade de vendas, com data e o código da empresa. Ok. Agora, para você entender e isso ficar ainda mais claro, veja que nós, com poucos cliques, apenas clicando, a gente já chegou a esse resultado. A gente não teve que conhecer nada de, talvez VBA, se você entende de Excel, de SQL, dependendo, em muitos momentos, alguém pode entender que precisaria de SQL. O que é SQL? Uma forma que também pode ser chamada de forma de conexão. O SQL é o que faz você conectar a tabelas e pegar algumas colunas dentro de banco de dados. Aqui, só com cliques, a gente fez isso. Cliques mesmo. Apenas utilizando esse mouse, a gente já chegou ao resultado. A gente nem precisou digitar códigos nesse negócio aqui que se chama teclado. Apenas com cliques a gente já chegou aqui.
Então, qualquer pessoa com um pouco de vontade consegue sair do ambiente de trabalho que está tudo operacional para automatizar os seus indicadores, automatizar os seus controles e chegar ao resultado de ter tudo na palma da mão para acessar de onde quiser com o celular ou com o computador, simplesmente fazendo o que eu vou mostrar aqui. Então, olha lá. Vamos agora criar aqui uma tabela calendário. E a gente vai precisar dessa tabela. E esse é um dos pontos que você vai entender no segundo vídeo. Mas a gente já vai criar essa tabela calendário aqui e eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Há diversas formas de criar uma tabela calendário e uma delas é essa que eu vou mostrar. Eu cliquei com direito aqui, ó, nova consulta, consulta nula, e vou colocar aqui, ó, igual a list.dates. Veja que precisa ser maiúsculo tanto o L quanto o D. E aí, aperta Enter. O que vai acontecer? Ó, achei errado. Vou apagar aqui esse primeiro list. E apertei Enter. Tem que estar escrito dessa forma aqui, ó. Esse é o único local que tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente com a situação de letra maiúscula e letra minúscula, ok? Então, aqui, por que a gente fez isso? Justamente para ele abrir para a gente esse formulário, para você poder digitar a data. Que data que a gente quer aqui? A gente quer uma data que tenha dentro da nossa tabela de vendas. Na nossa tabela de vendas, vamos olhar que data é que tem lá. A tabela de vendas, ela começa a vender no dia 1º de 1 de 2019 e vai até dia 31/12/2020. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, olha lá, vamos colocar aqui, lá em 1º de abril, aliás, 1º de janeiro de 2019. E aí, essa é a data inicial. Agora, quantos dias a gente precisa aqui? 731 dias. Então, ele está dizendo aqui, ó, contar quantos dias? 731 dias. Então, a partir do dia 1/1 de 2019, a gente quer 731 dias e a gente quer que ele faça esse incremento na data de 1 em 1, ok? Então, a gente vai colocar aqui um step de 1 em 1. O que vai acontecer? Ele vai puxar a data de um dia em um dia. Vamos clicar aqui em invocar, ó, e ó, de novo, apenas, olha lá, já temos aqui agora a lista de datas, olha lá, dia 1, dia 2, dia 3. O que a gente precisa fazer? Isso aqui está em uma forma de lista. Vamos clicar lá em cima em para a tabela. Veja que o Power BI, o método de trabalho aqui, ele já tem por trás a maioria das coisas que você vai precisar prontas. Apenas você clicando, ele vai te mostrando, vai te conduzindo para você chegar ao resultado. Então, olha lá, para a tabela, ele vai transformar isso aqui em uma tabela. Aqui ele está dizendo, crie uma tabela a partir de uma lista de valores. É isso mesmo que a gente quer. Vamos clicar em OK e pronto. Já temos aqui agora a coluna dentro da tabela. A gente vai passar ela para data. Então, olha lá, cliquei aqui, ó, simplesmente clicando lá, já vamos passar para o formato de data. Pronto, ela está em data. Vamos renomear ela como data. Cliquei 2 vezes em cima, renomeei como data. E agora a gente precisa de outras, dentro de uma tabela, quando fizermos uma tabela, a gente precisa de outras colunas, principalmente como a coluna de ano e mês. Agora, olha que simples que é de obter essa informação. Estou com ela selecionada e vou lá, agora nós vamos utilizar outros itens aqui, ó. Vamos utilizar a opção de adicionar coluna. Cliquei lá e aqui tem a opção de data, ó. E aqui em data, nós vamos primeiro utilizar a opção de ano. Então, cliquei em ano e olha lá.
ele já inseriu aqui ano. Vamos, por exemplo, utilizar agora a opção de mês. Então, vou clicar lá em mesma coisa, clica na data, coluna data, cliquei na setinha lá da data, mês. E a opção que a gente vai utilizar agora é nome do mês. E já temos o nome do mês. Só que a gente também quer um mês em número. Como que a gente faz isso? Precisa de fazer algum código, alguma coisa? Não. Mesma coisa, clica lá na coluna de data, precisa estar na coluna data. Ó. Cliquei lá, e aí vamos lá em mês e vamos pegar agora a opção de mês, essa primeira aqui, ó, que é o número do mês. Olha lá. Então já temos o ano, o nome do mês e o mês no formato de número. Vamos voltar aqui na página inicial. O que a gente precisava fazer aqui agora, a gente fez. Estamos já com cada item formatado, por exemplo, aqui é número, já está em número, que é data, está em data. A nomenclatura das colunas já está adequada. Se você quisesse mudar alguma nomenclatura de coluna, bastava clicar 2 vezes aqui em cima e alterar. O que nós vamos fazer agora é aplicar tudo que a gente fez aqui no Power Query para o Power BI aqui. Então, para fazer isso, a gente vai fechar e aplicar, e aí ele vai carregar essas informações aqui no Power BI, aplicando o que precisa ser aplicado, as tabelas que nós colocamos lá no Power BI. E lembrando, nós estamos no ambiente de criação do relatório. A gente vai criar esse relatório e depois vai publicar isso de forma online. Após ter feito isso, veja que agora nós já temos aqui a tabela. Aqui em campos, que antes a gente não tinha nada, estão aqui as tabelas. Esse é o símbolo da tabela e abaixo dela vem as colunas. Aqui só aparece nesse formato, cada tabela está aqui. E veja que teve uma coisa que a gente não fez. O quê? A gente não colocou o nome da tabela calendário como calendário, ela ficou como função invocada. E eu deixei isso justamente para te mostrar que você também trabalha por aqui com essa nomeação tanto de colunas quanto de tabelas. Como que você faz para renomear aqui? Pode clicar 2 vezes, como eu fiz aqui, cliquei 2 vezes, calendário, e vou colocar calendário sem acento. Eu digitei errado, vou apenas corrigir e pronto. Aqui, nessa parte, nessa guia dados, onde eu fui, a gente pode ver cada uma das tabelas. Ó. As tabelas que nós importamos estão aqui. E aqui, nesse terceiro, onde está descrito o modelo, onde está descrito como modelo, a gente pode ver cada tabela também se relacionando. Como assim se relacionando? Esse é um assunto muito importante e a gente vai tratar no próximo episódio. Tudo que eu fiz aqui de puxar para baixo, mudar de lado para cá, não altera em nada os nossos resultados. Não altera em nada. Mudar de local não altera em nada isso aqui. O que a gente vai fazer agora é salvar isso que a gente acabou de fazer. Clica lá em cima em salvar e eu vou colocar aqui na área de trabalho e vou colocar lá série episódio 1. Salvei e pronto. Esse foi o primeiro episódio. No segundo episódio, você vai entender como que nós vamos calcular cada um dos resultados que a gente precisa, para você entender como você vai se beneficiar e utilizar o princípio que é para cálculos e também já conseguir entender como você vai começar a fazer isso
lá no seu ambiente de trabalho, você vai ver que há algumas diferenças de tudo que você conhece até agora e a simplicidade que é para se chegar ao resultado. Então, até o vídeo 2. E lembre-se, até o final dessa série, você vai ter o resultado de acessar um relatório que se atualiza de forma automática, que você não precisa mais ser cobrado pelo seu gestor ou por qualquer pessoa da sua equipe para chegar ao resultado de ter as informações atualizadas. Então, até o próximo vídeo.